Mais um vídeo. Que demais! E hoje, pessoal, esse vídeo aqui que você está assistindo é o vídeo de número 663 aqui do canal. Isso significa o quê? Absolutamente nada. E se você quer salvar o bicho-pau do sertão brasileiro albino, e eu estou falando de mim mesmo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo aqui. Exatamente. E pessoal, vocês conseguem imaginar uma pessoa falando que tem que salvar uma vida, mas pra salvar essa vida tem que tirar a vida de outra pessoa inocente? É totalmente contraditório, né? Isso é tipo o Boulos fazer um financiamento da casa própria na Caixa. É bem contraditório mesmo, né? Mas acredite se quiser, teve uma moça, uma feminista, que foi pra rua pra poder pedir para as pessoas que mudassem a opinião dela sobre dar o direito para outras pessoas para poder tirar a vida do próprio filho. Olha só aonde chegamos, cara. Antigamente, uma pessoa ficava grávida, era uma dádiva, né? Hoje não. Hoje o bebê parece integrante do MST. Descobriu? Expulsa ele. Agora, o que essa feminista não esperava é que praticamente um garoto ia acabar com os argumentos dela e deixar ela totalmente sem graça. E eu falei que o garoto acabou com o argumento dela como se tivesse argumento, né? Uma pessoa querer tirar a vida do próprio filho. Mas enfim, né? Eu sou um idiota. É verdade. Então vamos ver o vídeo. Pessoal, fica até o final do vídeo, que no final tem uma situação super engraçada. Depois também eu vou comentar mais, então já vai deixando o seu like se você esqueceu e compartilha para poder ajudar o canal. Alan, você é a favor da frase que o aborto deve ser uma política pública? Que o aborto é uma política pública? A legalização do aborto deve ser uma política pública, é uma questão de política pública. Eu acho que é uma questão de política pública, mas que não deve ser implementada. Por quê? Bom, você colocou ali, legalizar o aborto é uma questão de saúde pública, mude minha opinião. Qual a finalidade da saúde? Da saúde pública? Deu uma bugada. Saúde de uma maneira geral. A palavra saúde, o conceito de saúde, para que existe? Garantir qualidade de vida para as pessoas. Exatamente, garantir qualidade de vida. Quando você aborta, você está cessando uma vida. Então, se você está cessando uma vida, não é uma questão de saúde. Tem pessoas que podem manter a saúde por praticar o aborto, tem pessoas que vão perder a vida por sofrer o aborto. O que você acha dos inúmeros casos de abortos clandestinos que acabam ferindo a vida não só do feto, como da mãe também? Então, eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas deviam ter mais responsabilidade. Se elas estão fazendo sexo, elas têm uma noção, ou pelo menos deveriam ser ensinadas a ter uma noção de que isso vai gerar uma responsabilidade. Se a pessoa tem responsabilidade para se entregar de corpo, alma, amor, sei lá, para uma outra pessoa, ela tem que ter a responsabilidade de não cessar uma outra vida. Não é assim, eu vou sair na rua com o meu carro porque eu quero ter prazer de dirigir a alta velocidade e todas as vidas que estão em volta que se lixem. Não. Se a pessoa tem responsabilidade, se ela está fazendo um ato que traz um risco, no caso o risco de gerar uma vida, ela tem que assumir essa responsabilidade. E se a gente pensar que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, todos eles são falhos? Você acha que mesmo nesse caso de que a mulher se responsabilizou, que ela usou o método contraceptivo, deu alguma coisa errada e ela engravidou, ainda assim ela é obrigada a suportar uma gravidez que talvez não caiba na vida dela nesse momento? Isso se chama responsabilidade. É a mesma coisa o carro. O cinto de segurança garante que alguém vai bater e não vai vir a óbito? O airbag garante isso? Não garante. É a vida, faz parte. Temos que ter responsabilidade. Então, quando eu falo em responsabilidade, não estou dizendo simplesmente usar um método contraceptivo. Estou dizendo o ato de fazer sexo implica o risco de gerar a vida. Se você está fazendo... Você é a favor de sexo só para reprodução? Não, eu sou a favor de você fazer o sexo e, se caso gere-se uma vida, responsabilizar-se pela vida que foi gerada. Não... Então, se eu não quiser ter um filho, eu não posso transar. Ai, meu Deus do céu. Se você transar, você está assumindo o risco de gerar uma vida. E você não pode... por exemplo, quando eu dirijo... Ainda tá rindo. Vamos supor que eu dirijo um carro a alta velocidade para ter prazer, porque eu tenho prazer em dirigir a alta velocidade. O senhor é contra o prazer no sexo em geral, só para reprodução? Velho. Não disse isso. Deixa eu te dar o exemplo para você entender o que eu tô querendo dizer. Porque essa discussão da vida, do feto da vida, ela é bem, não é assim, o feto existe, ele tem uma vida. Essa discussão ela é bastante complexa e tem muitas pessoas que inclusive acreditam que até 3 meses o feto não tem nenhuma formação neurológica, enfim, ele não é uma vida completa e que essa mulher pode optar para colocar a vida dela como prioridade. O senhor é contra uma mulher colocar a vida dela em prioridade em frente à do filho? Bom, viu o que ela acabou de falar? Do filho. E a pessoa ainda quer ir lá e matar o próprio filho. É incrível. Por mais que a minha vida tenha prioridade para mim em frente a todas as outras vidas, eu não tenho o direito de tirar nenhuma outra vida.
Isso vale tanto para homens, mulheres, crianças, qualquer tipo de pessoa. O senhor tem ideia de qual é o sentimento de uma mulher quando ela está numa gravidez indesejada? Eu acho que para fazer política pública, eu entendo que o sentimento deve ser conflituoso, tem todas essas questões de apelar para métodos clandestinos que vão trazer muito sofrimento, né? Mas eu acho que quando a gente fala de política pública, os sentimentos não devem ser a prioridade, porque não é porque eu pessoalmente sinto ou porque algum grupo pessoalmente sente de alguma maneira que isso deve virar... Não, e é isso que eu concordo. Deixa eu terminar, por favor. Não é porque eu sinto, não é porque alguém sente de alguma maneira que isso deve virar lei. Deve virar lei porque existe a ratio iuris, a razão de ser da lei. Muito bom, cara. O que a gente está fazendo aqui é justamente tentar estabelecer um debate racional com argumentos pró e contra do porquê deveria ter ou não leis para legalizar ou para coibir o aborto. Você conhece algum caso de alguma mulher que abortou que foi presa? Conheço casos de mulheres que foram perseguidas penalmente e foram criminalizadas. Mas aqui no Brasil, você que é uma advogada, você já viu algum caso de uma pessoa que... Quanto que é a pena para quem faz o aborto no nosso Código Penal, que ainda existe, né? Quanto que é a pena em termos de anos? No Brasil a gente não tem mulheres que foram presas por conta do Olha que aborto. sinistro, O que a gente hein? tem é o caso de o aborto não ser legal e as pessoas não terem acesso de fato ao aborto. O que a gente estava falando aqui, mulheres de classe A e B engravidam e pagam de 7 a 10 mil reais numa clínica para conseguir fazer um aborto seguro, com um médico, no espaço higienizado, e mulheres mais pobres da classe E, D e E acabam fazendo abortos clandestinos. O que a gente está falando é isso, que a gente não quer criminalizar para que o Estado ofereça serviços para isso. Você falou que é uma questão de empiria, de empirismo, dessas teorias que a gente está conversando aplicadas à prática, da nossa realidade social. Bom, se não existe, se você não conhece nenhum caso de uma mulher que foi presa, esse seu argumento de que as mulheres deveriam, você me pergunta, as mulheres deveriam ser presas por abortar? Eu digo, em princípio, na teoria, ninguém deveria tirar a vida de outra pessoa e ficar impune. Essa pessoa deveria pagar de alguma maneira. O que eu quero mostrar é que a lei é falha. Não, rapidinho. O que eu quero mostrar é que a lei é falha. Porque existe uma criminalização, mas essas mulheres não são presas. O efeito perverso dessa criminalização é a morte dessas mulheres em condições clandestinas. Esse é o efeito perverso. A lei já não funciona. Precisa se alterar, né? As leis caducam, as leis ficam velhas, as leis respondem a lógicas, a morais antigas, precisam mudar. A lei do aborto já não funciona, né? A gente precisa alterar essa lei. E aí eu tô te dizendo que se você acha que a gente deve recrudescer, então, a perseguição a essas mulheres, as clínicas de aborto, ou a gente deve legalizar e permitir que algumas mulheres façam abortos legais, se elas quiserem. Então, eu acho que a gente não deveria permitir que alguém fizesse um aborto legal, porque não é legal matar uma pessoa e sair impune. Então cara você não sinistro. concorda comigo, que é o que eu acredito, que as pessoas podem ter o direito a abortar se elas quiserem. Você acha que o Estado tem que proibir isso? Bom, isso já ficou muito claro por desde o começo, desde a primeira pergunta que você me fez, né? Isso já ficou extremamente claro. E assim, eu acho que você deveria mudar a sua opinião a respeito disso, porque por que você não, assim, você acha que você deixou claro que você acha que a vida de uma mulher tem mais valor do que a vida de um embrião, né? Para você, a vida da mulher tem mais valor do que a vida de um embrião? Não, o meu argumento é o seguinte, eu olho para a realidade e vejo, olha, o fato do aborto ser crime cria diversas mazelas sociais. O fato do aborto não ser garantido pelo SUS, e é garantido em casos de estupro, em casos de feto anencefalo, tudo isso é garantido. Mas não ser garantido para todas as mulheres, para mim amplia a desigualdade, porque mulheres que têm grana, mulheres que têm dinheiro podem ir numa clínica cara, pagar e fazer um procedimento de aborto seguro. Para mim amplia a questão da saúde da mulher, então as mulheres adoecem, as mulheres fazem abortos inseguros, as mulheres morrem por conta desse tipo de aborto. Filho. Então, por Ninguém conta tá nem dessa aí, né? condição social e também por conta da condição de que as mulheres são muito mais responsabilizadas pelos filhos. E você vem dessa família, né? A mãe é a responsável por cuidar do filho. Se o pai vai Não. embora, é quase que socialmente aceito. Lógico que não. É muito comum Isso, você ver uma mulher que tem um socialmente filho sem o pai. Agora, um pai que tem um filho sem a mãe é muito difícil de você Pelo ver. amor de Deus. Por conta de todas essas desigualdades, eu sou a favor do Estado não criminalizar. Eu sou a favor do Estado dar a opção. Eu não acho que tem que ser obrigatório. Se, por exemplo, que existe, né? Você já teve 2 filhos, você não tem dinheiro para ter o terceiro, você é obrigado a abortar. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma política de afirmação do aborto. É uma política de opção do aborto. Que essa mulher tenha a possibilidade de ir num local e fazer um aborto seguro, caso assim ela deseje. É só isso a minha opinião. É só isso que eu quero. Eu não faço
por conta de eu lidar com a realidade material, eu não tô falando de se o feto é uma vida ou não. Eu acho que isso é secundário, porque a gente está vivendo uma situação social que demanda outro tipo de lei e de regulação. O seu argumento é assim, eu vou assassinar todas as pessoas que me incomodam em favor da minha qualidade de vida. Não, eu quero... Psicopata. Não, eu quero... Esse é um argumento psicopata. Eu quero garantir o direito às mulheres que já vão abortar, eu não quero que elas abortem mais. Eu quero garantir o direito das mulheres que já farão o aborto fazerem isso de forma segura. Que essas pessoas vão morrer, quer você acredite na vida delas ou não, vai acontecer. A criminologia já mostrou, o fato de ser crime não impede que aconteça. O que eu tô te dizendo é que acontece. Vai deixar, que né? não só os fetos morrem, mas também as suas mães morrem. Eu quero impedir que as mães morram. Você quer falar, continuem morrendo as mães para elas serem punidas por matarem seus filhos. Olha o que ela acabou de falar. Disso. Mas eu acho que a gente chegou num bom ponto. Espero que a gente viva numa democracia na qual a gente possa fazer esses debates sempre. E, enfim, eu sou a favor da vida também, da vida de todos e todas. E você é a favor da vida das pessoas que não estão te incomodando. Se alguém está te incomodando, você quer abortar aquele aglomerado de células, cessar a sua vida. Isso é extremamente hipócrita da sua parte. Eu acho que hipócrita, honestamente, é fechar o olho para a realidade social. Não, hipócrita é fechar o olho para a realidade social, deixar de ver o que acontece e querer criar uma lei a partir de um pensamento abstrato ético. Eu entendo e eu respeito muito esse entendimento, muito mesmo. Mas eu acho que não é assim que a gente cria política pública. Essa sua tentativa de dizer que eu não vivo de acordo com a realidade ou que eu não penso de acordo com a realidade, também é assim, você não está na minha pele para saber. Eu vivo uma realidade bem complicada. Eu acho que você não deveria fazer esse julgamento tão preconceituoso das pessoas que defendem uma opinião diferente da sua. Não. Preconceituoso. E essa coisa de toda hora você tirar o microfone quando você acha que deve fazer uma correção, mas não dar a oportunidade de eu fazer uma correção, uma intervenção no que você está dizendo também, isso é totalmente antidemocrático também. Eu acho isso assim muito ruim. Sim. Quer falar mais alguma coisa para não ferir o seu direito democrático à livre expressão? Você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer sim que os pobres têm direito à vida, os ricos têm direito à vida, aquelas meninas que estão no ventre de suas mães, que um dia, porventura, podem vir a ser mães, elas também têm direito à vida. Então, a mãe que está lá no ventre tem direito à vida também, não é só a mãe que está tendo a filha agora. Eu acho que você assassinar vidas inocentes em favor de um bem-estar financeiro, eu acho que isso é extremamente mesquinho, porque a vida está muito acima de um valor financeiro. Sim, o que eu estou te dizendo é que as mulheres não vão deixar de abortar se for crime. Aí fica um grande dilema. Se a mãe dessa moça pensasse igual a ela, provavelmente ela não estaria fazendo esse vídeo. O fato é, quando você toma a decisão de ter uma relação sexual, seja com um homem, com uma mulher, você está se responsabilizando pelas consequências que podem vir. Ninguém engravida porque tropeçou e caiu no colo de alguém. Imagina, aparece uma amiga sua, aí você pergunta, tá grávida? O que aconteceu? Aí ela fala, imagina amiga, tropecei 5 vezes no ponto de ônibus. Isso não existe, que nem o Padre Quevedo falava, né? Isso não existe. E é uma responsabilidade tanto do homem quanto da mulher. Não tem esse papo que é aceito socialmente o homem abandonar filho, não. Até porque eu conheço mulheres que já abandonaram os filhos e deixam os filhos com os pais, no caso, com os avós da criança, pra poder criar e dar a educação da criança. Deixa e abandona. Eu conheço, tá? Mulheres que já fizeram isso. E se você tem um amigo, né, que abandonou o filho, se afaste dessa amizade. Porque se ele é capaz de fazer isso com o DNA dele, imagina com você, que não é absolutamente nada. Eu já me afastei de pessoas assim, né? Eu tinha amigos que fizeram isso com os próprios filhos, eu não quero nem ver pintado na minha frente. Então a solução não está em você tirar a vida do seu filho, tá em você assumir a responsabilidade. Só que, infelizmente, né, essa geração que a gente tá vivendo, as pessoas não querem assumir e aceitar que tem responsabilidade das coisas que elas fazem, que se chama o quê? Consequência. Bom, essa é a minha opinião. A dificuldade de aceitar responsabilidade dessa nova geração. Bom, pessoal, comenta aí o que você acha desse assunto. É um caso de saúde pública? É falta de responsabilidade? O que você acha? Comenta aí que eu quero ler o seu comentário. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.